Meu nome é Laiane, tenho 45 anos e trabalho com vendas. Meu marido, Ryan, também tem 45 anos e costumava trabalhar com vendas, mas agora fica em casa. Há uma história por trás de ele ter se tornado um donas de casa, mas para explicar isso, eu devo começar com meu primeiro marido. Este é meu segundo casamento. Meu primeiro marido morreu em um acidente de trabalho há 5 anos, me deixando viúva. Entre seguro de vida e indenização, recebi cerca de 200 mil. Como meu primeiro casamento foi mais tarde, aos 33 anos, não tivemos filhos. Eu herdei o dinheiro junto com meus ex-sogros, mas eles me disseram que já tinham quase 82 anos e não tinham muito tempo restante, então não precisavam. Eu não consegui aceitar isso e decidi dar o dinheiro ao meu ex-cunhado e sua esposa, que moravam com meus ex-sogros. No entanto, eles também disseram que não precisavam muito, já que era dinheiro do meu falecido marido e que eu deveria usá-lo. Então, eles acabaram ficando com uma pequena parte do dinheiro. No final, depois de pagar uma quantia significativa em impostos sobre herança, a maior parte do dinheiro ficou comigo. Combinado com nossas economias e o fato de que eu tinha um emprego, eu me tornei bastante rica aos 41 anos. Mas, mesmo com tudo isso, sentada sozinha em casa e olhando para os números na minha conta bancária, eu me sentia vazia. Quando voltava do trabalho, ninguém estava lá e ninguém nunca estaria. A cama ao meu lado permanecia perfeitamente arrumada, como antes de eu ir dormir. O pior era quando eu acidentalmente fazia café da manhã para 2, ao dar uma mordida no segundo pedaço de torrada. Pensava que era assim que se sentia ter um buraco no coração. Eu realmente queria tirar um tempo, mas precisava continuar trabalhando, então voltei ao meu trabalho com esse vazio constante dentro de mim, sentindo desesperadamente a necessidade de alguém, qualquer um, para me ouvir. E essa pessoa acabou sendo meu atual marido. Quando lhe contei sobre a morte do meu marido e como eu precisava tirar um tempo por causa disso, ele disse que lamentava qualquer inconveniente. Eu respondi rapidamente que não foi nenhum inconveniente. Seu marido foi um homem de sorte por ter alguém que se preocupava tanto com ele. Tenho certeza de que ele estava muito feliz, ele disse. Então, ele compartilhou um pouco sobre ele, dizendo que, no que diz respeito a ele, era terrível em relacionamentos, mesmo quando namorava alguém, era rapidamente deixado. Ele sabia que era por causa de sua personalidade descuidada, mas parecia difícil mudar quem você é. Meu marido e eu éramos conhecidos de trabalho antes de nos conhecermos melhor. Eu sabia que ele era uma pessoa alegre, então, quando visitei sua empresa, acabei contando a ele tudo. Normalmente, qualquer um acharia uma história tão pesada e sombria de desanimadora, mas ele ouviu em silêncio e depois me animou com algumas piadas leves. Suas palavras e sorriso pareciam preencher um pouco o buraco no meu coração. Ele continuou ouvindo minhas histórias e começamos a nos encontrar fora do trabalho. Um dia, enquanto conversávamos, eu acidentalmente deixei cair um recibo e ele brincou dizendo: "Uau! Minha carteira está 2 vezes mais grossa com as moedas que você deixou cair." Nós dois rimos. "Eu preciso organizá-la, mas é um saco", eu disse. Quando ele tentou pagar em uma loja, os recibos começaram a cair enquanto ele puxava um pouco de dinheiro. Eu peguei os recibos e os devolvi a ele, e ele os enfia de volta na carteira, reclamando sobre as moedas. Parecia que os recibos também estavam deixando sua carteira volumosa. "Você é como uma criança?", eu o provoquei. "Eu tenho 45 anos, sabe?", ele respondeu. Justo como ele disse, ele era um pouco descuidado, mas observá-lo fez com que o buraco no meu coração começasse a fechar lentamente. Continuamos nos encontrando em particular. 1 ano depois, ele me disse que tinha sentimentos por mim. Tinha-se passado apenas 1 ano desde que meu marido anterior morreu, então eu estava dividida. Mas sentia como se meu falecido marido estivesse me dizendo para não ficar parada e seguir em frente. Decidi começar a namorar Ryan.
As pessoas ao nosso redor tinham suas opiniões, mas tomar essa decisão importante ajudou a começar a cicatrizar. No entanto, apenas um mês depois, Ryan me deu uma preocupação ainda maior e me pediu para tomar uma decisão incrivelmente importante: não deveríamos nos casar? Dada nossa idade, é melhor decidir mais cedo do que tarde. Desta vez, eu não consegui ouvir a voz do meu falecido marido me guiando. Parecia que ele estava me dizendo para confiar na minha própria intuição e continuar em frente. Então, decidi casar com Ryan. Ok, vamos nos casar, eu disse, surpreendendo até a mim mesma com a rapidez com que tomei essa decisão. Era provavelmente a personalidade de Ryan influenciando a mim. Comecei a pensar que um pouco de despreocupação não era tão ruim se me tornasse mais positiva. Ao mesmo tempo, aprendi com Ryan que a despreocupação excessiva poderia ser problemática. Espere, viver com seu pai? Eu perguntei. Sim, ele ficou doente recentemente e precisa de ajuda com as atividades diárias. Ele continuou trabalhando até os 73 anos, achando que ainda era jovem, e agora aconteceu isso. E sua mãe? Ela está ajudando. Ah, não mencionei? Minha mãe não está por perto. Meus pais se divorciaram quando eu era jovem e não a vejo desde então. Esta é a primeira vez que estou ouvindo isso, eu disse. Desculpe. Não fique brava, mas é um tópico pesado para trazer à tona quando ainda não estávamos certos sobre nos casarmos, certo? Eu pensei em te contar mais tarde. Mesmo que você adiasse falar sobre morar junto, você poderia ter me contado sobre seus pais. Eu teria sabido que morar junto poderia ser uma opção. Bem, não se preocupe com essas pequenas coisas. Apenas conheça meu pai e depois decida se você está ok em viver com ele. E se eu disser que não posso morar com ele, então resolveremos isso, disse Ryan com um sorriso. Mas eu não consegui sorrir de volta. Eu não estava planejando dizer que não queria me casar com ele. Apenas gostaria que ele tivesse me contado as coisas importantes antes. Eu pensava que ser despreocupada não era tão ruim, mas agora vejo que não é uma coisa boa. No final, concordei em conhecer o pai dele, como Ryan sugeriu. Então eu comecei a entender o que ele queria dizer com pequenas coisas. Sua casa é bem grande, eu disse. Só um pouco. É só eu e meu pai, então temos alguns quartos extras. Se você se mudar, pode usar qualquer um dos quartos disponíveis, respondeu Ryan. Eu estava prestes a conhecer o pai dele pela primeira vez, então estava um pouco nervosa. Ignorando meus sentimentos, Ryan abriu o portão e caminhou em direção à porta da frente. A casa dele tinha 3 andares, um pouco maior do que as casas vizinhas. Morar lá apenas com os dois parecia bastante luxuoso, pensei. Mas Ryan parecia insatisfeito. Pai, tão avarento. Ele deveria ter construído uma casa maior, murmurou para si mesmo. Mas eu estava tão nervosa para conhecer o pai dele que não confirmei o que ele disse. Pai, trouxe ela. Esta é Laene, disse Ryan. Prazer em conhecê-lo, eu disse. Desculpe por cumprimentá-la da cama. Tem sido difícil se mover ultimamente, respondeu o pai de Ryan. Por favor, não se esforce, eu disse. O pai de Ryan se apoiou com a ajuda de Ryan. Ele não estava acamado e parecia conseguir levantar-se e andar lentamente com um pouco de ajuda, então ele conseguia se cuidar com alguma assistência. Apesar de suas limitações físicas, seu pai parecia mais esperto do que eu esperava. Então, Laene, você trabalha com vendas de equipamentos para escritório. Com a mudança para escritório sem papel, vender o hardware deve estar ficando mais difícil, não é? Perguntou o pai dele. Sim, as vendas de equipamentos estão diminuindo há cerca de 11 anos, então todos estão focando em novos serviços ou expansão de negócios, respondi. Considerando que o mercado doméstico para o equipamento está quase saturado, você precisa olhar para países onde ainda há demanda por novos serviços. A integração de TI pode ser o caminho a seguir. Acho que existe algo chamado MPS, certo? Ele disse. Eu completamente havia esquecido que estava falando com meu futuro sogro.
A conversa fluiu tão naturalmente para assuntos de trabalho que eu entrei no modo de trabalho. Seu pai também não pressionou muito sobre o tópico do casamento. Ele provavelmente estava sendo atencioso com meus sentimentos. Após apenas alguns minutos de conversa, comecei a respeitá-lo. Comecei a entender por que Ryan chamava viver junto de coisas pequenas. Ele provavelmente sabia que eu não me oporia a morar com seu pai. Cerca de 30 minutos depois, o pai dele disse: "Minhas costas estão começando a doer. Desculpe cortar isso, Laene, mas eu preciso descansar. Por favor, cuide do Ryan. Ele é um pouco tagarela." "Claro, eu vou", eu respondi. O pai dele parecia estar cortando a conversa para não me sobrecarregar. Eu queria conversar mais, mas não queria cansá-lo. Sentindo-me um pouco decepcionada, eu fui embora com Ryan. No caminho de volta, ele me contou mais sobre seu pai. "Meu pai é um empresário serial", disse Ryan. "Um empresário serial? O que é isso?", eu perguntei. "Um empresário serial. Ele começa empresas, as faz crescer e depois as vende. Ele já fez isso várias vezes", explicou Ryan. "Você pode apenas comprar e vender empresas assim?" Eu fiquei surpresa. "Bem, sim, vender uma empresa envolve milhões. Começar e fazer uma empresa crescer também precisa de muito dinheiro, então a venda não é todo lucro, mas ainda assim, pai está bem de vida. Ele apenas não gosta de gastar. Ele poderia construir uma mansão que deixaria todos de boca aberta, mas ele não faz isso", disse Ryan. "Você não sabe muito sobre o trabalho dele?", eu perguntei. "Ele não fala muito sobre trabalho ou dinheiro. Ele nunca me contratou para suas empresas ou me ensinou a ganhar dinheiro. Morar em casa é a única maneira de ele me mimar. Se ele tem tanto dinheiro, ele poderia me mimar um pouco mais, não acha?", respondeu Ryan. "Seu pai provavelmente tem seus motivos", eu disse. Parecia que o pai dele era uma pessoa bastante impressionante. Fazia sentido que Ryan pudesse se sentir ofuscado por ele, considerando o quão incrível seu pai é. Ryan provavelmente foi comparado a ele muitas vezes. Então é compreensível que ele tivesse algumas reclamações. "Por que sua mãe deixou seu pai? Ele parece tão gentil." "É difícil imaginar que o casamento deles não tenha dado certo", eu perguntei. "Mamãe gastava muito e queria uma vida fácil após o divórcio. As pessoas só se aproximavam do meu pai por causa do dinheiro, então ele decidiu nunca se casar novamente. Ele se concentrou no trabalho. Com tanto dinheiro, ele poderia ter gastado um pouco, não acha?", respondeu Ryan. "Eu não acredito em gastar dinheiro só porque você tem", eu disse. Pelo que Ryan me contou, parecia que sua mãe dependia do dinheiro do pai dele, então eu não concordava com Ryan nesse ponto. Mas eu achava que suas palavras vinham de um sentimento de inadequação em relação ao pai dele. Mais tarde, conversei com Ryan sobre morar com seu pai. O pai dele atualmente depende dele para ajuda e também recebe assistência de um ajudante domiciliar quando Ryan está no trabalho. Eu pensei que meu marido e eu continuaríamos trabalhando enquanto recebemos ajuda de um assistente domiciliar para cuidar do meu sogro. No entanto, Ryan me surpreendeu com uma ideia diferente. "Quero sair do meu emprego e cuidar do pai", disse ele. "O quê? Sair do seu emprego?" Eu fiquei chocada. "Meu pai é uma pessoa incrível, certo? Eu sinto como se não tivesse feito nada por ele todo esse tempo. Então, a partir de agora, quero apoiá-lo sem depender de um cuidador. Eu vou ser como um dono de casa", explicou Ryan. "Eu também vou cuidar da casa", ele disse. "Tem certeza de que não vai se arrepender de sair do seu emprego?", eu perguntei. "Eu vou me arrepender mais se não fizer nada pelo pai. Eu posso voltar ao trabalho depois que ele se for", respondeu ele com um pequeno sorriso. "Essa piada não é engraçada", eu disse, preocupada. Eu pensei que meu marido pudesse ressentir seu pai. Mas, na verdade, não era o caso. Apesar de tudo, ele realmente se importava com o pai dele. "Se você vai ser um dono de casa, é melhor cuidar das tarefas domésticas adequadamente", eu avisei.
Deixe isso comigo, Ryan disse, estufando o peito com confiança. Como meu sogro cobriria suas próprias despesas e minha renda seria suficiente para nós dois, decidi deixar as tarefas domésticas para meu marido. Quando nos casamos e começamos a viver juntos, tudo foi como planejado. Eu trabalhava e Ryan cuidava da casa. Ele gerenciava as tarefas, cuidava das finanças e dava apoio ao pai dele. Quando eu tentava ajudar, ele dizia: "Você está cansada do trabalho, eu cuido da casa, descanse." Meu sogro continuou amável e compartilhava muitas histórias valiosas comigo. Nosso segundo casamento estava indo bem, no entanto, percebi que meu sogro às vezes franzia a testa ao ver Ryan fazendo as tarefas domésticas. Um mês depois que começamos a viver juntos, Ryan começou a relaxar com as tarefas domésticas. "Você está dormindo no sofá novamente? Passou o dia todo lá, não é?" Eu perguntei. "De jeito nenhum. Fui à geladeira quando estava com sede e também ao banheiro", Ryan disse, tentando se defender. "Não é isso que quero dizer." "E o jantar? Você foi às compras?" perguntei. "O jantar está pronto, não se preocupe." Olhei para a cozinha, mas não havia sinal de cozimento. Só vi um recipiente vazio na mesa de jantar. Ficou claro que ele estava preguiçoso o dia todo. Percebi o que Ryan quis dizer com "o jantar está pronto." O interfone tocou e Ryan pegou a carteira e foi para a porta. Eu estava tão surpresa que não consegui dizer nada. Ryan só cuidou das tarefas domésticas de forma diligente nas primeiras 3 semanas. Depois disso, ele gradualmente parou de fazer qualquer coisa e eu acabei cozinhando, limpando e lavando a roupa. É típico de alguém com uma personalidade desleixada começar forte e depois relaxar rapidamente. Pegos pela empolgação do casamento, eu não previa isso. Meu sogro, por outro lado, deve ter previsto cedo, por isso ele franzia a testa ao ver Ryan fazendo tarefas domésticas. À medida que meu marido começou a deixar suas responsabilidades, meu sogro começou a se desculpar comigo, dizendo: "Esse menino é tão desleixado." "Sinto muito, Laene. Esperava que ele se tornasse mais responsável depois de casar, mas parece que está só te causando problemas. Se ele se tornar um peso, sinta-se à vontade para expulsá-lo." "Não faria isso." "Realmente, está tudo bem", respondi. "Desculpe." Tentei corrigi-lo, mas ele é assim, sabe? "Está tudo bem, mas ele não está negligenciando a ajudar você, certo?" eu perguntei. "Não, ele me ajuda pelo menos um pouco", ele respondeu, notando uma leve mudança na expressão de meu sogro. Ficava claro que Ryan não estava completamente ignorando o pai, mas também não estava fazendo 1/3 do trabalho. Ainda assim, meu sogro provavelmente estava minimizando a situação para evitar conflitos entre nós. "Sinto muito", eu disse. "Não, Laene, você não precisa se desculpar", respondeu meu sogro com uma única palavra: "desculpe." Ele parecia entender o que eu estava sentindo. Pedimos desculpas e houve um pouco de constrangimento entre nós. Para quebrar a tensão, meu sogro rapidamente mudou de assunto com um tom mais alegre. "Estou fazendo um planejamento de fim de vida e preciso da sua ajuda. Não estou confiante de que Ryan consiga lidar com isso." "Planejamento de fim de vida?" perguntei. "Não é tão negativo quanto parece. Só quero evitar problemas no futuro." "Entendi. Se houver algo que eu possa fazer, ficarei feliz em ajudar." Falar sobre Ryan nos tornava cautelosos, então acabamos evitando discussões sobre ele e as tarefas domésticas. Era uma maneira desconfortável de ser atenciosa, mas havia gestos pensativos que me faziam feliz. "Há algo inconveniente em casa?" meu sogro perguntou. "Na verdade, não, mas o banheiro poderia usar algumas reformas", eu disse. Eu só queria verificar o aquecedor de água, mas meu comentário casual virou algo muito maior. "Espere, o que é isso?" eu exclamei ao ver as mudanças. Meu sogro havia contatado um empreiteiro que conhecia e eles reformaram completamente o banheiro.
Não só a banheira e o chuveiro foram trocados, como as paredes e o piso foram refeitos com revestimentos especiais para resistir à sujeira, e o ralo foi redesenhado para facilitar a limpeza. Até instalaram um elevador de banho para ajudar meu sogro a entrar e sair com facilidade. Agora posso desfrutar de um banho limpo e é mais fácil para mim entrar e sair, ele disse. Foi um uso extravagante de dinheiro e isso aconteceu algumas vezes, onde um pedido pequeno virou uma grande reforma. Aprendi a não pedir favores pequenos ao meu sogro levianamente. Mesmo assim, meu marido ainda o chamava de avarento. Eu não conseguia entender como Ryan podia ver isso dessa forma, dado quanto seu pai gastava generosamente. Por curiosidade, perguntei ao meu sogro sobre seu gasto mais extravagante. Qual é a coisa mais luxuosa que você já fez? Eu perguntei. Comecei uma empresa de frutos do mar na Alemanha, construí o escritório e a fábrica do zero. Custou uma fortuna. Uma empresa na Alemanha? Impressionante, mas foi trabalho, certo? Bem, sim e não. Fiz isso porque queria, então foi mais como um hobby. Por que frutos do mar na Alemanha? Foi porque era lucrativo? Não, eu não tinha conhecimento ou conexões e não pensei em lucros. A Alemanha exporta muitos frutos do mar e nós importamos muito deles. Eu amo frutos do mar, então pensei que poderia ganhar dinheiro e comer toda a comida que quisesse, ele disse, parecendo mais feliz do que eu tinha visto antes. Ele deve ter realmente gostado desse tempo, mas se ele só queria frutos do mar, poderia ter comprado quanto quisesse. Começar uma empresa no exterior parecia extravagante. Todas as pessoas bem-sucedidas pensam assim? É um mundo muito além da compreensão de uma pessoa comum como eu. Isso me fez perceber que meu sogro não era avarento, ele apenas era cuidadoso com quando e onde gastar dinheiro. Meu marido simplesmente não entendia isso. Um dia, meu marido entrou no quarto do meu sogro e despejou sua frustração sobre nós dois. Você ouviu os pedidos de Laene, mas não os meus. Você está falando do banheiro, certo? Você usa também, e como a limpeza está mais fácil agora, é uma grande ajuda para você como dono de casa. Laene pode desfrutar de um banheiro agradável e é conveniente para mim também. Ninguém perde aqui, meu sogro respondeu calmamente. Meu marido estalou a língua em desgosto e saiu, batendo a porta atrás de si. Sinto muito, eu disse. Está bem, mas por que você não ouve os pedidos do seu filho? Eu perguntei. Ele é como a mãe dele. Quando tem dinheiro, gasta sem pensar. Mesmo com muito dinheiro, você precisa entender seu valor e como usá-lo com sabedoria. Já tentei ensinar isso muitas vezes, mas ele continua o mesmo, meu sogro disse, com sua expressão se tornando sombria. Desde aquele dia, meu marido se tornou ainda mais negligente. Não só parou de fazer qualquer coisa em casa, como começou a causar problemas desnecessários. De quem é essa moto do lado de fora? Você comprou? Ninguém mais teria uma moto aqui, eu gritei para meu marido assim que cheguei em casa do trabalho, mas ele apenas poliu um taco de golfe caro na sala de estar, sem sequer olhar para mim. Meu marido tinha parado de fazer as tarefas domésticas e começou a comprar o que quisesse. Eu não me importaria se ele estivesse gastando seu próprio dinheiro, mas ele estava usando minha conta bancária sem permissão. Você consegue seus pedidos atendidos pelo pai. Deixe-me ter um pouco de luxo também, ele disse, tentando justificar suas ações. Ele havia sido diligente como dono de casa no começo e eu não tinha visto esse lado preguiçoso dele antes de nos casarmos. Parecia que ele havia escondido seu verdadeiro eu antes do casamento. Eu fui completamente enganada. Quando nos casamos, eu disse ao meu marido que, se meu salário não fosse suficiente para nossas despesas, ele poderia usar o dinheiro da minha conta. Eu peguei de volta meu livro de banco para que ele não pudesse usar o dinheiro sem minha permissão. Quando verifiquei, vi que ele havia gastado cerca de 50 mil em apenas 3 semanas. Foi uma lição cara que eu não podia confiar nele.
Naturalmente, pensei em me divorciar dele, mas não queria deixar meu sogro sob seus cuidados, então removi o divórcio da minha lista de opções. Meu marido parecia sentir que eu não o divorciaria e se tornou ainda mais arrogante. Ei, você não pode voltar mais cedo? Estou esperando pelo jantar o tempo todo, ele reclamou, tratando o sofá da sala como seu ninho pessoal e mal se movendo de lá. Claro que ele não fazia nenhuma tarefa doméstica. O que significa ser um dono de casa? Eu estava começando a perder a compreensão disso. Ele tinha dito que não queria depender de um assistente doméstico e queria ser um bom filho, mas acabou contratando um cuidador novamente. Honestamente, isso me fez sentir melhor, sabendo que meu sogro não estava à mercê do meu marido preguiçoso. Decidi evitar meu marido o máximo possível, pensando em deixar os cães deitados. Com essa mentalidade, o ano passou rapidamente. Então, um evento significativo aconteceu para mim e para meu marido. Meu sogro faleceu pouco antes de completar 81 anos. O tempo que passei com ele foi curto, mas incrivelmente significativo para mim. Sentia como se tivéssemos passado 11 anos juntos. Mesmo depois do funeral, eu não conseguia me recompor e sentia um profundo vazio no coração enquanto me sentava na sala de estar, perdida em um vazio. Meu marido entrou com uma expressão alegre. Ei, vamos nos divorciar. O quê? Aquela palavra me tirou do meu estado de torpor. Ele estava balançando os papéis de divórcio na minha frente. Não era um mal-entendido ou uma piada. Encontrei a conta bancária do pai. Adivinha quanto tem lá? Quase 100 milhões. Então esse dinheiro é todo meu. Você não é mais necessária. Eu não queria lidar com o cuidado dele, então procurei uma esposa. Imaginei que você seria uma presa fácil, já que estava de luto pela perda do seu marido anterior. Entendo, então é por isso que você estava com tanta pressa para se casar. Isso é parte da história, mas depois mudei minha estratégia. Você herdou dinheiro do seu falecido marido, certo? Você nunca falou sobre isso, mas eu imaginei que a aposentadoria e o seguro dele seriam substanciais. Eu cuidei do pai enquanto você agia como um caixa eletrônico até ele falecer. Foi mais fácil do que trabalhar. Agora que o pai se foi, estou pronto para uma vida luxuosa com a herança dele. Você acha que pode escapar com isso? Eu perguntei, sentindo a raiva subir. Claro, eu sou filho dele, então é natural que eu herde sua riqueza. Ele trabalhou até colapsar e eu pensei que viveria até os 87, mas morreu antes do esperado, então sou sortudo, ele respondeu, com um tom de arrogância. Eu percebi que estava cerrando os punhos. Era minha culpa ter sido enganada e me casar com ele. Eu poderia aceitar isso, mas não conseguia perdoá-lo por falar mal do meu amável sogro. Estava pronta para socá-lo, não me importando com as consequências, mas então senti como se ouvisse a voz do meu sogro dizendo para ficar calma. Certamente não havia necessidade de agir impulsivamente. Tem certeza disso? Tudo bem, me dê os papéis do divórcio, eu disse. Arranquei os papéis das mãos do meu marido, assinei na hora e devolvi. Obrigado por facilitar isso. Vou registrar amanhã. Você pode ficar com todas as nossas economias. Tenho 100 milhões, então pegue quanto quiser desse dinheiro de troco, ele disse, claramente se gabando. Ok, deixe comigo. Vou registrar os papéis e enviar suas coisas se quiser, eu respondi, passando por ele e saindo de casa. À medida que saía, minha raiva começou a desaparecer e senti uma onda de riso surgindo. Meu ex-marido logo iria se arrepender de ter se divorciado de mim. Aqueles 100 milhões eram apenas um sonho. Alguns dias depois, enquanto estava em um hotel procurando um novo lugar para viver, meu ex-marido ligou. Ei, o que diabos você fez? Ele gritou. Instintivamente, afastei o telefone do meu ouvido enquanto ele começava a gritar. Ele parecia confuso, então precisei explicar o que estava acontecendo. Posso adivinhar o que aconteceu, mas por que você não me conta? Eu perguntei calmamente. Quando tentei retirar dinheiro da conta do pai, disseram que o dinheiro não pode ser retirado.
O que está acontecendo? Deveria haver 100 milhões lá, ele disse, com a voz cheia de frustração. Parece que você não sabia, já que seu pai não te mimava e você nunca se interessou pelos assuntos dele. Ele nunca discutiu seu trabalho com você, eu expliquei. Chega de enigmas. Tem dinheiro lá, certo? Ele exigiu. Sim, há 100 milhões, mas é garantia, então você não pode tocar nele, eu respondi. Garantia? Ele perguntou, com a voz tremendo. Isso mesmo. O dinheiro está na conta, mas é intocável, como um sonho distante. Além disso, esse dinheiro está prestes a ser usado para pagar dívidas, então logo desaparecerá, eu expliquei. Você está brincando. São 100 milhões e eu não posso usar nenhum deles. A voz dele foi ficando mais baixa à medida que ele começava a entrar em pânico. Eu sabia sobre os 100 milhões como garantia porque ajudei com o planejamento de fim de vida do meu sogro. Ele havia me pedido para cuidar das coisas caso algo acontecesse com ele. Como ele faleceu, eu ia usar os 100 milhões para quitar suas dívidas. Mas, como meu ex-marido repentinamente pediu o divórcio, deixei a papelada com ele, dizendo que cuidasse do resto. O que o pai fez com os 100 milhões, meu ex perguntou. Ele usou para algo que amava, eu respondi. O que isso significa? Ele perguntou, confuso. Aos 72 anos, seu pai decidiu que seu próximo trabalho seria o último e usou suas economias para algo que ele gostava. Aquela empresa de processamento e distribuição de frutos do mar na Alemanha de que ele sempre falava. Ele confiava na gestão aos locais e planejava aproveitar a aposentadoria aqui, mas foi um grande fracasso e ele perdeu quase tudo. Quando ele me contou, riu dizendo que era natural, pois fez isso sem nenhum conhecimento real. Ele não se arrependeu de onde gastou seu dinheiro para iniciar a empresa. Ele pegou emprestado 100 milhões usando suas economias como garantia, mas isso virou dívida, então ele planejou pagá-la com outro trabalho. Parecia impossível, mas ele não pensava assim. Mesmo com a dívida, ele manteve dinheiro suficiente para sua aposentadoria. No mundo de hoje, onde muitos lutam na aposentadoria, isso é impressionante. No entanto, ao organizar a empresa na Alemanha, a saúde dele piorou. Quando isso aconteceu, ele renegociou o plano de pagamento com o banco. Dada sua longa história de transações de alto valor, eles confiaram nele. Ele disse a eles que se não conseguisse mais trabalhar, que pegassem a garantia. Eles concordaram com um período de carência de 2 anos, após o qual a dívida seria paga com a garantia, se ele não pudesse trabalhar. Esse ano acabou e é hora de liquidar a dívida, então esses 100 milhões são dinheiro de pagamento de dívida e logo será zero, eu expliquei. 100 milhões virou 80 mil, meu ex perguntou, com a voz cheia de choque. Exatamente. Você não encontrou outra conta bancária? Deveria haver uma para despesas de vida, eu disse. Sim, encontrei uma com 80 mil. Então, esse dinheiro você pode usar livremente, é sua herança, eu respondi. Por que ele não preparou mais para a aposentadoria? Meu ex perguntou, claramente surpreso. Eu também fiquei surpresa com os 80 mil, mas conhecendo ele, provavelmente planejou adicionar mais se necessário. Ele parecia capaz de tudo. E parece que você ainda não conferiu o testamento, eu disse. Meu pai disse que te deixaria cerca de 20%, meu ex disse. Estamos nos divorciando, então você poderia contestar isso alegando que infringe sua herança legítima, mas eu gostaria de honrar seus desejos. Espero que você aceite os 20%, eu disse, notando que ele estava respirando pesadamente. Ele pensava que receberia 100 milhões, mas o valor foi diminuindo e agora ele estava em pânico. Por que ele desperdiçou tanto dinheiro? Ele poderia ter comprado qualquer coisa com 1.600 milhões, meu ex gritou frustrado. Gritar comigo não vai mudar nada. Ele estava mais feliz quando falava sobre aquele tempo e não tinha arrependimentos. Era dinheiro dele e ele usou como quis. Ele planejou pagar a dívida sozinho, então ninguém pode reclamar. Você simplesmente tirou conclusões e se adiantou, eu respondi.
A verdade é que pensei que teria 100 milhões, então gastei todo o meu dinheiro. Minha conta está vazia, ele admitiu. Sério? Eu estava chocada. Meu ex-marido estava gastando dinheiro que ainda nem tinha. Agora que estamos divorciados, ele não pode mais contar com minhas economias e está desempregado. Finalmente entendi por que ele estava tão em pânico. Ainda assim, você tem um teto sobre sua cabeça e uma casa, então você pode reconstruir sua vida, certo? Eu sugere. Eu tenho quase 54 anos, estou desempregado e tenho apenas algumas economias. O que vai acontecer comigo? Por favor, me ajude, ele me implorou. Você tem economias e um trabalho, não tem? Por que eu deveria ajudar um ex-marido? Você está sofrendo as consequências das suas próprias ações, eu disse firmemente. Por favor, vamos fingir que o divórcio nunca aconteceu, ele implorou, mas eu ignorei seus pedidos e desliguei o telefone. Ter uma personalidade descuidada definitivamente não é uma coisa boa. Com esse pensamento, voltei a olhar os anúncios de imóveis. Surpreendentemente, meu ex-marido seguiu com o testamento e me deu 40 mil da herança do meu sogro, que compensou o dinheiro que ele havia tomado de mim. Ele provavelmente achou que era muito trabalho se preocupar com 40 mil depois de lidar com a situação dos 100 milhões. Ele também aparentemente começou a trabalhar em vendas novamente, mas não parecia estar levando a sério. O choque de não receber os 100 milhões afetou sua motivação, levando a erros frequentes. Após um mês lutando sob as críticas de supervisores mais jovens, ele viu seu pagamento e perdeu a motivação ao compará-lo com o dinheiro que perdeu. Ele desistiu depois de um mês e agora é um trabalhador de meio período mal ganhando o suficiente para sobreviver. Com isso, suas economias não vão aumentar, na verdade, provavelmente diminuirão. Me pergunto se ele está pensando na aposentadoria dele. Bem, qualquer problema que ele enfrente agora não é mais da minha conta. Não há mais caixa eletrônico para ele. Ele terá que trabalhar duro. Eu aluguei um pequeno apartamento e comecei a viver sozinha. Coloquei os 40 mil da herança do meu sogro na minha conta bancária. Considero isso um tipo de talismã, então não planejo gastá-lo. Ver isso na conta me faz sentir como se estivesse carregando um pouco do espírito de trabalho do meu sogro comigo, o que me motiva. Hoje, vou tirar força dele e dar o meu melhor no trabalho. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi jogada no mar pela sua melhor amiga e pelo seu próprio marido, apenas para ficar fora do caminho deles, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!